Fala galera, aqui é Diego do canal Modo Mal e depois de muito tempo vamos voltar com essa historinha aqui. Vamos reativar o canal. Muitas coisas aconteceram, infelizmente eu não podia continuar na época, mas a partir de agora o canal vai pra frente. Então, a única coisa que eu peço, galera, deixe seu like, deixe seu comentário se vocês querem continuação da história e valeu! Dentro do Esquadrão das Tartarugas Negras, ao perceber uma grande movimentação, o vice-líder logo pergunta o que está acontecendo. O soldado informa que o sétimo filho, Myung tinha acabado de chegar e queria falar com ele. Ele fica pensando o que está acontecendo para o sétimo filho ter chego naquele momento. Mas, por não querer se envolver, pede para o soldado chamar o líder da primeira equipe, Guion, para receber o sétimo filho. Guion, chegando na portaria, percebe que o sétimo filho chegou com todos os seus seguidores e acha que isso pode ser um problema. Então, para não ter nenhum problema, ele pensa em tentar resolver isso o mais rápido possível para que nada de ruim aconteça. Ao chegar no local, ele cumprimenta Belgian e informa que ele é o primeiro líder da equipe, e pergunta o porquê do Proto estar na frente do quartel das Tartarugas Negras. O Proto informa que recebeu uma ajuda de um dos guerreiros da unidade e estava ali para recompensá-lo. Guion fica aliviado ao perceber que não é um problema causado por nenhum dos soldados, e percebe que ele pode lidar com a situação. Porém, ele fica pensativo, querendo saber o porquê do sétimo filho queria agradecer alguém. E começa a perceber que a situação pode ser complicada, e fica puto porque o vice-líder jogou ele nessa situação enquanto ele fica lá tranquilo. Porém, Guion volta ao normal e pergunta ao Prota qual seria o guerreiro dos Tartarugas Negras que o ajudou. O Prota informa que foi o 17º líder de equipe, Jeongmon. Guion pergunta qual foi o tipo de ajuda que Jeongmon deu. O Prota conta toda a história para Guion, que fica surpreso com o que aconteceu. Porém, Quang percebe que a história que o Prota está contando não é verdadeira história e que ele alterou várias partes. O Prota aponta para a caixa e informa que esse é o presente que ele quer dar para Jeongmon e pede para que, por favor, Guion entregue o mesmo. Guion começa a pensar que se for barra de prata ou qualquer coisa relacionada a isso, não será problema nenhum. E informa ao Prota que irá entregar o presente. O Prota então sorri e diz que não quer causar nenhum problema, que a única coisa que ele queria era entregar o presente, e que sendo assim já estava de partida. Guion diz que entende toda a situação e que irá entregar o presente. Com isso, o Prota vira as costas e vai embora. Meio intrigado, Guion leva a caixa para o vice-líder. O vice-líder pede para ele abrir o pacote e logo aparece o uniforme. Porém, o uniforme está por fora e ainda tem uma caixa que eles precisam verificar. Guion pergunta ao vice-líder se realmente eles precisam abrir o presente. O vice-líder fala para Guion que para que eles não tenham problema, eles precisam saber qual é o conteúdo que está dentro da caixa. Guion concorda e abre a caixa. Porém, os dois ficam surpresos ao perceber o que tem dentro da caixa. Enquanto o Prota está voltando para o seu pavilhão, Quang ainda não sabe o que tinha dentro da caixa e queria muito que o Prota o contasse. O Prota, ao perceber que Quang está meio avoado, pergunta o que está acontecendo. Quang diz que ele só está pensando o que poderia ter dentro da caixa e começa a pensar que seria muito fácil se tivesse só dinheiro. Sem ter nenhuma saída, ele pergunta ao Prota se o que tinha dentro da caixa eram barras de prata. O Prota, meio indignado, pergunta para ele aonde ele iria arranjar barras de prata. O Prota informa para Quang que o que tinha dentro da caixa eram as artes do coração das nuvens convergentes. Nesse momento, Quang fica espantado. Quang, totalmente desesperado, informa para o Prota que esse item não poderia ser dado para ninguém, que era um item dado pelo Lorde, e fala para o Prota que eles deveriam voltar imediatamente, que ainda dá tempo de eles recuperarem o livro. O Prota pede para ele se acalmar e que as coisas iriam se resolver. O Prota informa ao Quang que ele tinha memorizado linha por linha do livro e que dessa forma era só ele escrever novamente e eles teriam 2 volumes das artes marciais do coração das nuvens convergentes. Quang, surpreso, pergunta se realmente isso é verdade, se ele conseguiu memorizar todo o conteúdo do livro. O Prota lembra que em sua vida passada, o seu mestre fez ele memorizar linha por linha do livro e que foram momentos horríveis que ele nunca poderia esquecer. E para provar que não estava mentindo, começa a ditar linha por linha do livro para Quang, que fica surpreso ao perceber que o que ele estava falando era verdade. Porém, dentro do Esquadrão das Tartarugas Negras, o vice-líder e Guion não conseguem imaginar o porquê do Prota ter dado aquele livro, e percebe que eles estão com um grande problema, porque aquilo não deveria ser um presente. E se caso mais pessoas soubessem disso, poderia chegar o quarto filho e começar um problema bem maior do que está agora. O vice-líder fala que agora as coisas estão complicadas, porque diretamente eles já receberam um presente e se caso eles quisessem devolver nesse momento, seria um grande problema para o sétimo filho. E fica apreensivo pensando o que ele poderia fazer para reverter essa situação.
Porém, ele diz que tem um plano. Não é um dos melhores, mas vai servir para essa situação. No dia seguinte, Jongmon aparece pela manhã querendo falar com o sétimo filho. Kwang fala para Jongmon que vai falar com Prota, porém precisa saber qual é o assunto que ele quer tratar. Jongmon fala que não pode dizer qual é o assunto. No mesmo momento, Kwang informa então que ele não poderá ver o jovem mestre. Jongmon fala que é urgente e ele necessita falar com o jovem mestre. Kwang diz que é o diretor e serve diretamente ao jovem mestre, e que sem saber qual assunto não iria levá-lo ao jovem mestre, e pede para Jongmon voltar ao pavilhão das Tartarugas Negras. Jeong se ajoelha na frente de Kwang e fala que é muito importante e que ele precisa de qualquer jeito falar com o jovem mestre. Kwang, ao perceber o desespero de Jongmon, pede para ele aguardar que ele irá falar com o jovem mestre, e entra para o pavilhão. O Prota pergunta ao Kwang se era Jongmon que tinha chego, e Kwang conta toda a história. O Prota percebe que o desespero dele é para devolver as artes marciais. Kwang fica surpreso e pergunta se isso pode ser verdade. O Prota informa que ele não teria nenhuma outra razão para fazer isso tudo. Kwang diz que se isso for verdade, foi a pior decisão que ele poderia tomar. O Prota sorri para Kwang e fala para ele ficar calmo, porque isso pode ser uma coisa boa. E fala para Kwang que vai encontrar Jongmon. Kwang fala que se ele receber as artes marciais de volta seria ruim, pois ele ficaria mal visto entre os outros filhos. Kwang fala para o Prota que se ele receber as artes de volta, isso afetará diretamente a sua reputação. O Prota, em um tom inocente, fala para Kwang que é só eles não receberem de volta que tudo ficará normal, deixando Kwang perplexo. Porém, o Prota olha para Kwang e fala para ele não se preocupar com isso, e pede para ele deixar Jeong entrar. Após uma breve conversa, Kwang pede para Jongmon entrar no pavilhão, e fica pensando que se seu mestre quer receber Jongmon, provavelmente ele tem um plano para essa situação. O Prota fala para Jongmon que ainda é muito cedo e pergunta para ele se o que ele quer tratar é algo urgente. Jongmon retira o livro de dentro do uniforme e fala para ele que ele recebeu um presente que ele não pode ficar. Jongmon se ajoelha na frente do Prota e fala que sabe que não é educado devolver presente, porém ele não pode aceitar uma coisa tão rara assim. O Prota fala para ele que pensou que ele soubesse alguma coisa sobre educação e pergunta se mais alguém viu o livro. Jongmon fica apreensivo, porém responde ao Prota que ninguém viu, apenas ele. O Prota, olhando diretamente para Jongmon, pergunta se ninguém viu o livro, o porquê ele está correndo tão cedo para ele, e fala para Jongmon que já que ele correu tão cedo assim para devolver o presente, se ele pensou no que as pessoas poderiam pensar, já que a unidade de Tartarugas Negras é próxima ao quarto irmão, não dele, e se caso alguém relatasse ao quarto irmão, ele poderia ficar encrencado. Jongmon, apreensivo, fala para o Prota que não pensou que uma coisa dessas poderia acontecer. Porém, nesse momento, o Prota levanta e fala para Jongmon que vai perguntar somente mais uma vez. Existe mais alguém que olhou o livro? Jongmon fica apreensivo e começa a lembrar das ordens dadas por Gyeon. Porém, fala para o Prota que não houve ninguém além dele ao ver o livro. O Prota começa a pensar que alguém o pressionou para ele fazer isso e percebe que alguém quer encobrir o que aconteceu, e diz que pode ganhar vantagem sobre isso. O Prota então fala para Jongmon que seria melhor ele aceitar o presente. Jongmon diz que não pode aceitar e fala que precisa devolver o livro. O Prota então olha fixamente para Jongmon e pergunta se ele vai agir como um hipócrita até o fim. Jongmon fica apreensivo e pergunta ao Prota o porquê dele achar que ele está sendo hipócrita. Nesse momento, o Prota pergunta ao Jongmon qual a verdadeira justiça que a seita persegue. Jongmon informa que é a justiça da força, a busca interminável e a indulgência por força. Essa foi a maior razão pela qual o culto do deus demoníaco celestial e a União Murin acabaram se opondo um ao outro. Enquanto a União Murin crescia sua força para proteger a justiça, o culto do deus demoníaco buscava o poder por conta própria. O Prota fala para Jongmon que as hastes do coração das nuvens divergentes iriam desenvolver significativamente o seu Ki, e que mesmo assim ele queria recusar, e que dessa forma ele não estava seguindo os ensinamentos da seita. Nesse momento, Jongmon se prostra na frente do Prota e diz que não foi cuidadoso como deveria. O Prota fala para ele levantar e ir embora, e refletir sobre quais eram os verdadeiros ensinamentos da seita. Jongmon agradece e fala que as palavras do Prota tocaram seu coração. Ao sair do pavilhão, Jongmon pensa como uma pessoa tão jovem pode ter tanta sabedoria assim, e diz que a linhagem do deus demoníaco celestial é diferente das outras pessoas. É isso aí, galera. O terceiro episódio acabou, mas o quarto já está pronto. E para eu postar é simples, galera. Pô, só dá essa moral, 50 likezinhos, deixa seu comentário, que eu já posto a parte 4 e 5 em seguida. Valeu?